Boa noite, meus irmãos. É bom o cronômetro que vai dando a gente assim, aquela sensação, já vai começar. A adoração comunitária ao nosso Deus está começando nesse momento. É lógico que é adoração em comunidade, porque o nosso culto ele é prestado todos os dias, em todos os momentos, intimamente, nós com o nosso Deus, em orações, leituras da palavra, adoração nossa que a gente entrega ao nosso Senhor, mas que fica aquela expectativa boa do domingo, de rever os irmãos, estar juntos, é algo especial demais, estarmos juntos, quando a igreja canta em unidade, quando a igreja lê a palavra em unidade. Não há coisa melhor nesse mundo do que estarmos como igreja reunidos na casa do Senhor. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Deus abençoe a sua vida. Fale com você de forma espetacular nessa noite, seja através de uma canção, de uma palavra, da ministração da palavra, a santa palavra do Senhor. Enfim, Deus quer falar com a gente de agora até o final. Que a gente esteja muito atento para receber a palavra do Senhor, sair daqui com ela. Você é um adorador do Senhor? Amém. Amém. Você é um adorador do Senhor? Amém. Glória a Deus. Senhor, eu gosto de ler esse texto que vamos ler agora, porque é exatamente a sensação, do Senhor estar passeando aqui em nosso meio e procurando em mim e você, aquele verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura nessa noite. E que Ele ache em mim, que Ele ache em você, que Ele ache em você que está em casa, aquele adorador que conhece o ser adorado, conhece o seu Deus e por isso se prostra diante dele. Quero te convidar a entregar a sua melhor adoração a Deus. Apesar de estarmos num grupo grande, somos nós e o Senhor. Que Ele se revele para você nessa noite. Vamos ler João 4, 23 e 24. Alguns já sabem de cor, mas eu queria que você saboreasse cada palavra da leitura bíblica e entendesse que o Senhor procura em nós esses adoradores. Vamos juntos? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você está disposto a adorar o Senhor em espírito e em verdade? Coloque-se em pé no seu lugar. Comece a dizer palavras de adoração ao Senhor. O culto ele é permeado de canções, mas é você se revelando ao Senhor e Ele se revelando a você. Então aí no seu lugar, diga: Senhor, Tu és perfeito, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Você já está preparando a ambiência de adoração. Deus habita no meio dos louvores e Ele quer habitar aqui em nosso meio, se nós o adorarmos em espírito e em verdade. Vamos declarar que somos criados para isso? Assim.
nossa adoração nessa noite. Não há nada que cale a nossa voz. Não há incerteza, não há dúvida, não há insegurança, não há medo que nos faça calar nessa noite, porque nós declaramos que a nossa força vem do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força. Celebramos ao Senhor nessa noite de forma ímpar, Pai, porque nós conhecemos o Senhor, como aprendemos nessa manhã. As suas misericórdias são renovadas todos os dias. Todos os dias o Senhor diz pra gente: olha, o que você fez ontem já foi. Ó Senhor, o Senhor recomeça conosco todos os dias. Por isso o Senhor é novo e traz renovo para nós todos os dias. Por isso declaramos nessa noite: ache em nós os adoradores, aqueles que receberam a graça do Senhor, aqueles que te conhecem de perto. Ache em nós e fique à vontade em nosso meio. Ministre a sua palavra aos nossos corações e que haja mudança de vida nessa noite, haja recomeços, haja renovos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos celebrar a graça do Senhor. Você já foi alcançado pela graça de Cristo? Aleluia. Então celebre com liberdade. Poderoso, o Criador.
caminhada da igreja adorando, irmãos. Que coisa mais linda. De repente você não sabe o que está acontecendo aí atrás de você, mas quando a gente vê a igreja nessa liberdade de adoração, eu imagino o coração do nosso Pai, como se alegra com essa adoração. Você pode se sentar, mas não desfrugue. O Senhor está passeando em nosso meio. E Ele continua procurando adoradores, mesmo quando nós estamos assentados, recebendo a palavra, nós estamos adorando. Quando nós estamos entregando dízimos no seu altar, nós estamos adorando. Nós estamos dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. Dízimo, oferta é uma questão de fé e de fidelidade. Que você tenha esse prazer de vir ao altar. É uma festa, o momento de dízimo tem que ser uma festa, onde há aquela movimentação do povo vindo entregar um pouco de tudo que o Senhor nos dá. Você vai ter a oportunidade de servir ao Senhor com os dízimos. Lembrando que a gente tem 2 gasofilácios, porque estamos sempre ofertando para missões. E agora o nosso foco já tem sido Missões Rio. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre a evangelização da nossa cidade. Mas nós vamos já nos ofertar e ser liberais para abençoar todos os projetos batistas na nossa cidade. Então você sirva ao Senhor com liberdade. É um momento de adoração. Se o Senhor fala no seu coração, venha adorá-lo dessa forma. A gente vai cantar uma canção para conduzir esse momento. Você celebra o Senhor também com essa canção. Você
mais um passo na nossa normalidade como igreja. E a Ana Cristina vem ao altar para contar essa novidade. Ana, já tem uma tela colorida, a gente já sabe que tem coisa boa aí chegando para a nossa criançada. Boa noite a todos. Boa noite. Não só elas, mas nós do Departamento Infantil também estamos muito felizes, né? A gente sempre fala que criança é sinal de esperança. Então, quando a gente consegue voltar alguma coisa para a criança, a gente fala, nossa, a gente está no caminho certo, a gente vai conseguir. A gente passou por um momento muito difícil, né? A gente tem passado como humanidade por um momento muito difícil. E as crianças são as mais afetadas. A gente acha que são os adultos, porque os adultos estão aí ficando mais doentes, mas as crianças são as mais afetadas. A gente que trabalha com crianças, quando a gente retornou à escola, a gente ouviu muita história, chorou muito com as crianças, porque elas ficaram muito desassistidas em casa. E a igreja também teve que fechar a porta para a criança. E isso doeu demais no nosso coração, porque nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo pode participar do culto. Então, voltar hoje, nossa, é um momento de glorificar a Deus. É saber que a gente vai conseguir passar por esse momento. É saber que Deus está nos abençoando como igreja, enquanto humanidade. E não tem como a gente não se emocionar e dizer assim, glória a Deus, porque os nossos pequeninos estão no caminho do Senhor. Eu vou contar uma experiência rapidinho durante esse processo. A gente fazendo o culto infantil online e a gente acha que fica cansativo, fica pesado. E nos últimos cultos eu falei assim, vamos conversar um pouco com as crianças. E eu falei, vamos lá, crianças, me conta uma história que vocês aprenderam. Gente, eu achei que eles iam contar a mesma história, né? A que chamou mais atenção e tal. Cada um deles me contou uma história diferente da Bíblia, de Deus. E do que Deus tinha feito com eles. Amém. E aquilo me tocou profundamente, porque eu falei assim, a palavra do Senhor, quando ela vai, ela não volta vazia. Deus é grande, Deus é poderoso. Amém. E para esse momento a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Antes a gente botava todas as crianças lá dentro, ficava junto, era aquela aglomeração. Hoje a gente não pode. Então hoje a gente vai pedir para que somente as crianças de 4 a 10 anos vão descer conosco. Esse momento simbólico da vida aqui na frente, para a gente orar, não vamos poder fazer mais. Nós vamos descer direto com elas. Então, e uma outra coisa, nós começamos com a inscrição também para as crianças. Hoje muita gente veio, não fez a inscrição porque a gente não divulgou muito, era o primeiro dia, mas a gente vai precisar que os pais estejam mais atentos e que durante a semana façam a inscrição para que ela participe do culto infantil, assim como a gente também faz inscrição para vir para a igreja, né? E eu quero agradecer muito ao apoio da igreja, saber que esse é um novo momento, que a gente vai caminhar e que a gente vai conseguir completar o trabalho para que Deus nos chamou, né? Então a gente vai orar e depois que eu acabar de orar, as crianças vão descer para a gente para o culto infantil. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada, porque a sua graça nos alcançou e ela é sem medida sobre as nossas vidas. Deus, que as nossas crianças cresçam nos seus caminhos, que elas entendam, Senhor, que a sua salvação é a melhor escolha da vida delas. Amém. E todas as outras coisas são acessórios. Nos ajuda, Senhor, a olhar para elas como frutos do teu reino e que elas se multipliquem, Senhor. Que a sua graça e o seu amor sejam sempre transmitidos por ela, onde elas estiverem. Nos ajude, Senhor, a ajudá-las. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero registrar aqui honra a esse Ministério Infantil que sustentou esse culto online. Não é fácil não, né? Mas a gente viu o resultado, coisa linda do Senhor. E eu peço à igreja, em nome de Jesus, que aplauda essas meninas do Senhor, essas crianças lindas da nossa igreja, que amamos as nossas crianças. Elas estão sendo bem cuidadas por essas tias. Que sejam abençoadas nesse culto. Amanda, com a palavra nesse momento, para nos apresentar o pastor e vamos receber a palavra do nosso Deus de forma linda mais uma vez. Deus continue falando conosco.
Boa noite, irmãos. Boa noite. É com muita alegria que nesse momento eu gostaria de convidar o pastor Hamilton, que vem até aqui à frente. Hoje pela manhã ele já esteve conosco. O pastor Hamilton está participando, do processo de sucessão ministerial em nossa igreja como candidato. E nós vamos nesse momento orar pela vida do pastor Hamilton, para que ele mais uma vez possa ser usado pelo Senhor na ministração da palavra. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que nós já vivemos aqui neste lugar, cultuando, adorando o Teu santo e poderoso nome. Somos gratos, ó Deus, porque temos visto o Teu agir no nosso meio, o Teu cuidado e a Tua bondade para conosco. E agora, Senhor, neste momento, entregamos diante do Teu altar a vida do Teu servo, o pastor Hamilton, pedindo a Deus que o Senhor o use de forma poderosa nesta noite, que ele possa, Deus, ser um instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua palavra ao nosso coração. E que neste lugar, ó Deus, os nossos corações possam estar abertos para receber do Senhor e que haja salvação nesta noite. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo com todos vocês. Amém. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Bom, meus irmãos, como a Amanda já falou, hoje pela manhã eu estive aqui com os irmãos, dando início a esse processo. Fico muito honrado de poder participar com vocês desse processo de sucessão pastoral. Para mim é uma honra, não só para mim, para minha família, minha esposa que está aqui, Regina. Quem estava aqui, quem não estava de manhã? Quem não estava de manhã? Tem alguém aqui que não estava de manhã? Amém. Então, aquela ali, senhora bonita, aquela jovem senhora bonita ali, é minha esposa, o nome dela é Regina, a mulher que Deus colocou na minha vida, uma companheira fiel, abençoada, tem sido parceira na nossa caminhada. Eu de manhã falei que ela não gosta muito que eu a apresente, porque eu sempre faço questão de elogiá-la, porque é uma verdade, Ela é uma jovem, está de máscara, mas ela é uma jovem muito bonita, jovem que o Senhor me agraciou. Me desculpe as irmãs, mas a Regina é a escolhida do meu coração pelo Senhor, tá bom? Não fiquem aí preocupadas, não. Vocês são bonitas, mas ela é a melhor, ok? Amém, meus irmãos. Bom, eu me chamo pastor Hamilton, como já foi dito. Nós temos 2 filhas, Maria Eduarda, Isabela, e temos também 2 netos, que é o Bernardo e a Ágata. São bênção nas nossas vidas, são crianças abençoadas, que trazem alegria lá para a nossa casa. Às vezes, final de semana, está tudo bagunçado lá, mas a gente concorda, a gente permite, porque é de Deus a bagunça deles, A gente gosta muito, então é um presente para nós, para mim e para a Regina. O pastor Hamilton pastor interino lá na primeira igreja batista em Jardim Novo, Realengo. Ali sou interino e já desenvolvi diversas atividades em Jardim Novo, como trabalho de missões e evangelismo lá, coordenação do projeto Viver, bastante conhecido nosso das igrejas batistas, um trabalho que é desenvolvido com crianças e adolescentes. Lá nós já trabalhamos com homens, com mulheres, evangelismo, tudo que nos foi permitido, com casais lá, tudo que nos foi permitido nós desenvolvemos lá na igreja. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos pastoreando aquela igreja, interinamente, pois nós lá estamos também num processo de sucessão pastoral. Nós pedimos que você também ore lá pela nossa igreja. Nós carecemos da graça do Senhor lá, da misericórdia do Senhor. Eu, pela manhã, eu faço questão de repetir isso. Eu estabeleci aqui um compromisso com os irmãos. A igreja ela está em processo de sucessão pastoral e eu tenho o pleno entendimento que vocês aí sentados no banco estão aqui a avaliar o pastor que vai estar aqui. Mas eu tenho um compromisso com Deus.
Né? Esse momento, para mim, não é um momento de apresentação do pastor Hamilton. Falei isso pela manhã e volto a reafirmar com os irmãos. Esse não é um momento de apresentação do pastor Hamilton. Para mim, esse é um momento de fazer com que a palavra do Senhor ela seja conhecida e o nome do Senhor seja glorificado. É esse o meu compromisso com o Senhor, né? Ainda que a gente esteja num processo de conhecimento. Mas o Senhor tem uma palavra para você nessa noite que aqui está. E eu peço a você que abra o teu coração para aquilo que Deus vai falar contigo nessa noite. Eu tenho essa convicção que Deus quer falar contigo nessa noite. Deus já falou comigo e eu quero compartilhar essa palavra dele com você nessa noite. Eu quero pedir você que feche teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, mas vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos de estar aqui. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Damos graças a Ti por tudo que Tu és e representa para nós. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de dizimar e ofertar. Isso para nós é motivo de alegria. A Tua igreja não está aqui para barganhar com o Senhor. Nós damos e o Senhor retribui de forma alguma. A Tua igreja aqui expressa, Pai querido, a Sua gratidão por tudo que o Senhor já fez. Esse gesto nosso de cumprir com aquilo que a Tua palavra diz é um momento de gratidão para nós. O Senhor já nos deu. E aquilo que estamos fazendo é simplesmente devolver a parte que vai servir, Senhor, para o sustento da Tua obra. Então pedimos ao Senhor, Pai, que oriente os irmãos que têm a responsabilidade de administrar esses valores, que eles possam ser bem aplicados na Tua obra e que a Tua obra cresça, o Teu reino seja aumentado, glorificado, Pai querido, porque a Tua igreja tem sido fiel ao Senhor. Continue a sustentar a Tua igreja, a todos os irmãos que aqui puderam participar desse momento e seja também com aqueles que não puderam. E agora, nesse momento, queremos colocar diante do Senhor a Tua palavra que vai estar sendo ministrada. Que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja nessa noite. Tenha liberdade no nosso meio, Pai. O Senhor fique à vontade para ministrar os corações aqui. E eu me coloco à sua disposição. Que cresça o Senhor e que diminua eu nessa noite, nesse lugar. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30. Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Pela manhã nós estávamos falando aqui sobre graça. E foi um momento muito bom poder falar sobre isso e entender que essa graça do Senhor por nós, ela teve um preço. E o preço da graça, ela foi disponibilizada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a maior graça, a maior compreensão da graça que nós temos. Jesus foi à cruz por amor a nós, para que hoje nós tivéssemos direito à salvação em Cristo. Mas a gente quer, nessa noite, compartilhar uma outra palavra com você. Todos acharam? Amém? Amém. Tem me espere aí? Não, né? Não tem espere não, né? Mateus é simples, fácil de achar. Então o texto diz assim: porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos uma preocupação de Jesus num tempo em que o legalismo judaico era muito intenso. As pessoas eram cobradas por diversas situações, por ter uma postura correta. E essa cobrança, esse legalismo que havia naquele tempo, a gente via ali que muitos cobravam posicionamento, posturas e não viviam aquilo que era cobrado. Era uma cobrança muito intensa, muito pesada, e o povo sofria por conta disso. Mas Jesus, ele traz essa palavra, uma palavra que pode mudar a nossa vida, pode mudar a vida de muitas pessoas naquela época, e pode mudar a minha vida, mudou a minha vida, pode mudar a sua vida hoje. Mas é importante entender, para que a gente consiga encontrar descanso no Senhor, a gente precisa ter o nosso coração aberto, o nosso coração liberal, para que o Senhor haja sobre as nossas vidas. Há uma intenção muito grande, um desejo imenso do Senhor, de ver homens, mulheres, jovens, adolescentes, adultos, anciãos, tendo a sua carga aliviada, um peso que vem carregando, muitas das vezes desnecessário, porque, de maneira óbvia, ainda não tiveram um encontro com o Senhor. E a compreensão que eu tenho é que quando o indivíduo tem um encontro com o Senhor, essa carga, esse jugo que ele carrega sobre si, não tem dúvida que ele é aliviado. Eu não tenho dúvida que muito sofrimento que o indivíduo carrega com ele pode ser deixado de lado se houver uma confiança no Senhor, se entender o convite de Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente visualiza Jesus fazendo um convite para os indivíduos. Vinde a mim, se achegue a mim. E o interessante é que a proposta de Jesus é uma proposta boa. E aí eu faço uma pergunta para vocês que aqui estão. Você que nos assiste aí nas redes sociais, quem é que nunca se sentiu cansado, sobrecarregado pelos seus dias muito difíceis, tantas coisas que nos sobrecarregam? Quem é que nunca se sentiu sobrecarregado, com muita pressão sobre si? Quem é que não deseja alívio sobre essa pressão muito grande que estamos vivendo nesses dias difíceis? Quem é que não deseja isso? Quem é que não deseja chegar na sua casa no final do dia, depois de um dia muito cansativo, muita cobrança, muitos problemas, e a maioria deles sem saber como resolver, sem ter uma solução? Quem é que não deseja chegar ao final desse dia, deitar na sua cama e dormir? Deitar no seu lugarzinho ali, no seu lugar de aconchego, e ali poder realmente descansar. Como isso é bom. Mas o grande problema é que muitos não sabem como fazer. Muitos não sabem como lidar com essas circunstâncias, não sabem onde buscar. Mas a grande pergunta que nós fazemos para o mundo afora, para muitos por aí, por que rejeitam Jesus?
Porque Jesus se propondo trazer esse alívio tão desejado, esse alívio que vai mudar essa forma de viver, que vai dar um novo parâmetro para a vida, que vai iluminar aquele túnel que parece que a luz se apagou, que não tem mais luz, e aí eu quero dizer para você que a luz nunca se apagou. A luz nunca se apagou, é a nossa visão que está encoberta, porque a luz nunca vai se apagar, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a fonte para todos nós, é a fonte de vida para todos nós. Jesus nunca vai se apagar, isso é impossível. Isso é impossível. Mas por que as pessoas, muitos rejeitam essa proposta de Jesus? E eu quero pensar com você, nessa noite, sobre 5 barreiras que impedem o homem, o indivíduo, de aceitar essa proposta de Jesus. Essa proposta que acabamos de ler aqui, de aceitar o seu convite para chegar até Ele e ter descanso na sua alma, ter dias melhores, ter uma fonte de aprendizado inesgotável. 5 possibilidades que muitos desenvolvem e que impedem de conhecer esse verdadeiro Jesus que quer tratar, que quer curar e quer libertar. O primeiro dele é o orgulho. O orgulho é um desses impeditivos que o homem tem e impede de se achegar a Jesus. Versículo 25 diz assim: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. O que seria orgulho, meus irmãos? Fui fazer uma pesquisa para entender melhor a questão do orgulho. E orgulho é um sentimento de satisfação. É um sentimento de satisfação de alguém pela capacidade de realizações ou valor de si próprio ou de outros. O orgulho pode ser visto tanto como uma atitude moralmente positiva como negativa, dependendo das circunstâncias. Vou te dar um exemplo positivo da questão do orgulho. Você tem seu filho, você investiu na vida dele, seu filho valorizou tudo aquilo que você fez por ele, ele se dedicou, e chega em determinado momento da vida do seu filho, você vê o resultado de todo o investimento na vida do seu filho. Você se sente orgulhoso, orgulhosa, por ver o seu filho na condição que ele se encontra. Uma condição negativa do orgulho é quando você chega a um determinado momento da sua vida, você chega a um patamar da sua vida, você conquistou muitas coisas, você é uma pessoa inteligente, próspera, mas você, a partir de tudo que você conquistou, toda a sua capacidade, você consegue desprezar as pessoas que em torno de você estavam e não consegue reconhecer que para você chegar na condição em que você estava, não tenha dúvida que pessoas precisaram acreditar, investir em você. Isso é uma posição ruim, negativa do orgulho. O orgulho, muitas das vezes, impede de você se permitir ser auxiliado. E a proposta de Jesus é que esse orgulho, ele seja quebrado. Que você se coloque numa condição de humildade perante a Ele e aceite que Ele possa ser a sua fonte para auxílio, porque homem
homem nenhum na face da terra consegue ter paz, uma paz genuína, verdadeira, que não venha do Senhor. Eu lembro de um fato antigo, um relato de um cantor famoso, onde esse cantor conhecido na mídia, fez muito sucesso, hoje está um pouco escondido, ninguém se ouve falar muito dele, cantor de pagode, fez muito sucesso aí por volta 2000, 2001, por aí, e num determinado momento, ele estava dando uma entrevista, e ele falava das suas conquistas. Ele tinha condições financeiras para ter tudo o que ele quisesse. Mas, porém, todavia, quando ele chegava no seu quarto, entrava na sua casa, trancava a porta do seu quarto, e ali todo o mundo dele caía. Uma pessoa depressiva, cheia de problemas, mas que não buscava ajuda. Diante da sociedade, diante do seu público, era uma pessoa firme, bem expressiva, conhecida, muito alegre, mas dependente de si só. No momento de rompante, ele admite que ele era uma pessoa problemática, uma pessoa que realmente precisava de ajuda, mas nunca se deu oportunidade para isso. Existem muitos por aí dessa forma. E essas pessoas orgulhosas, elas nunca desfrutarão desse poder do Senhor, de transformação, de auxílio, de uma fonte de aprendizado, porque o seu orgulho lhe faz entender que ela não precisa de ninguém. Com as suas próprias forças, a sua própria capacidade, ela consegue tudo o que ela quer. Mas isso é um falso pensamento, é uma falsa expectativa de vida, porque todos nós precisamos um do outro. E ninguém consegue chegar ao estágio em que chegou sem a ajuda do outro. E Jesus, ele dá um exemplo fantástico, perfeito, sobre humildade. Quando você pega a sua Bíblia lá e abre em Filipenses capítulo 2, você vai ver Jesus abrindo mão da sua divindade. Jesus abre mão da sua condição divina para estar aqui conosco, para conhecer o que eu e você conhecemos, sentir o que eu e você sentimos, passar por dores, sentir fome, ter emoções. Jesus não precisava de nada disso, mas ele faz isso por amor. Ele dá exemplo de humildade. Ele sofre algo que não era necessário sofrer. Por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. E ele faz isso de maneira obediente, segundo a palavra, até a morte, e morte de cruz. Ele fez isso por amor a mim e a você. Ele fez isso por amor a todos nós. Provérbios vai nos dar uma lição muito importante sobre a questão do orgulho. Provérbios capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte: quando vem orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O orgulho não leva ninguém a lugar nenhum, só leva à derrocada. Os humildes serão sempre bem vistos pelo Senhor, serão sempre sustentados pelo Senhor. E o interessante é entender que humildade não tem nada a ver com se auto-humilhar, achar que você não tem valor, que você não serve para nada. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é saber que o seu próximo tem os mesmos direitos que você tem, que eu tenho, que nós temos. Que o nosso próximo tem direito a ser respeitado, ser tratado, tem os mesmos direitos que nós temos.
é entender que o outro tem valor. Não tem nada a ver com ser se auto-humilhar, se autodesprezar. Provérbios, o autor de Provérbios ainda fala no capítulo 16, versículo 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Segundo a palavra, o orgulho, ele vai gerar uma punição para esses que têm isso muito claro no seu coração. Se você é uma pessoa orgulhosa, é tempo de rever isso. Porque Deus quer tratar você, meu irmão. Deus quer te dar uma nova condição de vida. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos, a segunda condição que precisa ser revista nessa condição de ser tratado, de ser cuidado por Deus, de achar descanso em Deus, é a culpa. Versículo 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. O que seria jugo, meu irmão, minha irmã? Jugo é uma peça que era atrelada, muito usada no passado, atrelada aos bois. Uma peça de madeira que unia os bois. Os bois caminhavam no arado, ali, para a questão do plantio, colocar as sementes no campo, os bois auxiliavam nesse trabalho do campo. Mas os bois não tinham controle, não tinha um direcionamento correto. Então, usava-se essa peça em que segurava, em que unia, através do pescoço, os bois. E era uma peça pesada, era uma peça rígida, né, justamente por conta da força, né, da força física do animal. Então, era uma peça pesada, dura, para manter aqueles animais. Quando a gente olha sobre essa perspectiva do jugo, né, na caminhada cristã, olhando, né, a partir da visão espiritual, o jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada dos seus próprios problemas. Os seus próprios problemas o dominam. E aí eu digo para você que não só os seus problemas, mas o grande problema. E qual seria o grande problema do indivíduo, do homem nos dias de hoje? Que jugo é esse que os homens carregam e que trazem grande dificuldade, que os colocam numa condição de opressão? O pecado. O pecado é o grande problema da humanidade nos dias de hoje. O pecado aprisiona. O pecado coloca o indivíduo distante de Deus. O pecado oprime o ser humano. Ninguém que vive sobre o pecado, debaixo do jugo do pecado, é uma pessoa livre, é uma pessoa em paz consigo mesmo. A humanidade, infelizmente, vive isso com muita tranquilidade. Muitos estão vivendo de uma certa forma tranquilo, tratando o pecado de uma certa forma tranquila. Mas o grande problema do pecado é que o indivíduo, achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, ele está indo a passos largos para o inferno. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas o que é isso que desagrada a Deus, meu irmão, minha irmã? O pecado, ele tem nome. O pecado que oprime, que coloca o indivíduo longe de Deus, o afasta de Deus, ele tem nome. Sabe, meus irmãos, aquele jeitinho que muitos dão lá no trabalho, de furtar no seu ambiente de trabalho, isso é pecado, isso é algo ruim. O desvio de recurso, de bem material no seu ambiente de trabalho, é pecado.
A traição no casamento é pecado, desagrada a Deus, te coloca distante de Deus, te faz não ouvir a voz do Senhor, te coloca a passos largos do inferno, e você achando que porque o que você faz é escondido, está longe de todos, mas nunca estará escondido do Senhor. Nunca estará escondido do Senhor. O pecado é um jugo mortal que tem a proposta clara de tornar o homem infeliz, ainda que ele não tenha consciência disso. O pecado é uma proposta mortal de colocar o homem de uma forma oprimida e que não consegue sequer ouvir Deus falar. E esse jugo, ele precisa sair, meu irmão, esse jugo precisa ser retirado da sua vida. Mas se você não entende isso, e talvez você até entenda, porque existem pessoas que entendem. Esse é o grande detalhe. Existem pessoas que entendem. Pessoas que sabem até querem, mas não sabem como fazer. Não sabem como lidar com isso. Muitos talvez já não estejam nem mais na prática. Muitos sabem que é ruim, querem se livrar disso, querem se livrar desse problema que o coloca distante de Deus. Mas como fazer? E vive aprisionado a essa culpa, vive aprisionado a esses atos do passado. E a proposta do Senhor nessa noite, se você porventura entrou nesse lugar, nessa condição de vida, se você entrou nesse lugar vivendo nessa situação, a proposta do Senhor para você nessa noite é que você pode, você deve, você tem condições de ser liberto dessa vida de pecado em nome de Jesus. Você pode abrir mão disso, por mais que o inimigo das suas almas diga que você não pode, diga que você não tem condições, que você vai continuar aprisionado a ele. Isso é um engodo de Satanás para a tua vida. Isso é o desejo claro, é a voz clara de Satanás, é a proposta objetiva de Satanás de te levar para o inferno. Mas a proposta do Senhor é que você seja liberto e tenha vida em abundância, e saia dessa vida e possa dizer: hoje eu sou liberto para a glória do nome do Senhor. Hoje eu não vivo mais sobre esse jugo. Hoje a minha vida é outra, porque Jesus me libertou. Você pode sair dessa vida hoje, você pode dizer não para essa vida de pecado que te atrapalha. Essa vida de pecado que atrapalha a sua comunhão lá na sua casa. Essa vida de pecado que te atrapalha em você ter uma relação com Deus. Essa vida de pecado que te impede de abrir a tua boca e falar com Deus. Essa vida de pecado que te atrapalha a ter comunhão com a igreja do Senhor. Deus quer te libertar nessa noite disso, meu irmão. Deus quer te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Deus quer que você olhe para essas coisas e isso faça parte do teu passado. Porque Ele tem uma proposta para você nessa noite, mas essa proposta não está relacionada ao que você vive no passado, mas o que você pode fazer hoje, para que isso reflita na sua vida no futuro. Mas você precisa se posicionar. Você precisa dizer não a isso, mas dizer sim para o Senhor. Porque a proposta de Jesus é te auxiliar. Jesus sabe muito bem como você está. Jesus sabe muito bem qual é a sua condição.
E a proposta dele é: vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado e não aguenta mais essa vida e não sabe como fazer. Jesus sabe. Jesus tem a solução. Jesus tem o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a proposta perfeita e única para a sua vida. Ninguém consegue ir aos céus se não for através dele. E a sua vida de pecado te impede de seguir esse caminho. E ele é aquele que nessa noite estende as mãos para você. Só depende de você. Salmo 40, versículo 12 e 13 diz assim: pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça. O meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. O salmista reconhece a sua condição de pecador, a sua condição difícil de vida. E ele recorre a quem? Ele não recorre a outro que não seja o Senhor. Ele sabe muito bem que Deus é aquele que pode dar um novo caminho para ele. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Preste atenção. Talvez você ache que você não tem condições de sair dessa vida. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é outra. Preste atenção que 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos eles. Todos eles. Existe solução, meu irmão. E essa solução está no confessar, no se achegar ao Senhor e confessar os seus pecados. E o interessante é que Jesus, Ele está pronto para isso. Ele está pronto para nos receber. Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para me ajudar, te ajudar. Mas a pergunta que eu fiz no início: por que muitos não aceitam? Porque muitos não se permite esse auxílio do Senhor. E aí, algo muito interessante que a gente deve pensar. Se nós parássemos para fazer uma pesquisa, e essa pesquisa, ela tivesse duas perguntas, somente duas perguntas. E essa pesquisa não precisava ser no âmbito da igreja, principalmente lá fora, para pessoas não crentes. Primeira pergunta: o que você acha que o diabo é? E a outra pergunta: o que você acha que Deus é? Eu não tenho dúvida que as pessoas vão dizer, na sua maioria, vão dizer que o diabo é muito ruim, que o diabo é mau, que ele faz coisas ruins. E que Deus é bom. Que Deus é bom. Mas por que será que ainda hoje tantos rejeitam o Senhor? Porque essa mensagem perfeita do Senhor, porque esse convite perfeito do Senhor anda sendo rejeitado por muitos? Por que será? É preciso parar e pensar, meus irmãos, porque as pessoas não estão querendo tomar essa atitude que não vai beneficiar o outro, mas ela beneficia a você, ela beneficia a todos aqueles que param e ouvem a voz do Senhor e tomam essa decisão por Ele. A terceira situação
é o medo. Versículo 27, tudo me foi entregue. Muitos evitam um compromisso com Jesus porque têm medo do preço dessa decisão. Muitos temem que, se derem a sua vida a Cristo, terão que abandonar muitas coisas. E, na verdade, quando nós estabelecemos um compromisso com o Senhor, precisamos sim abandonar muitas coisas. Muitas coisas precisam ser deixadas de lado, e uma delas é o pecado. Muitas delas são aquilo que nos oprime, aquilo que nos mantém afastados de Deus, coisas ruins para nós mesmos, coisas ruins que afetam a nossa família, mazelas que carregamos conosco, que só nos torna a nossa vida cada dia mais pesada, cada dia pior, cada dia mais deprimidos, cada dia mais oprimidos. E essas coisas precisam ser deixadas de lado, sim, precisam ser abandonadas. Essas coisas precisam ser ignoradas da nossa vida, colocar tudo isso num saco e abandonar para tomar sobre si aquilo que a palavra que nós acabamos de ler, que é o jugo do Senhor, e que a palavra diz que esse jugo é leve, ele é suave, ele não pesa, ele não traz peso. Sabe, é algo que nos dá vida, que nos dá uma nova perspectiva desse mundo. Sabe, que nos faz olhar para a vida de uma outra forma. A vida passa a ter sentido, sim, quando nós estamos distantes do pecado. A vida passa a ter sentido, sim, quando nós olhamos e damos ouvido, prestamos atenção na inteireza da proposta de Jesus para nós. Jesus não nos promete uma vida nesse tempo de maravilha. Ele nos promete estar conosco em todo o tempo, nos auxiliando nesse mundo difícil, abrindo o nosso olhar, iluminando o nosso caminho, nos mostrando que é possível sim. O caminho é estreito, ele pode ser estreito sim, mas nesse caminho estreito ele promete que vai estar comigo, contigo. Porque a grande proposta de Jesus para a sua vida, para a minha vida, não está baseada nesse mundo, não está baseada nessa realidade que nós estamos hoje vivendo. Perdão, irmãos. A grande proposta de Jesus para mim e para você está baseada num céu de glórias. Não é aqui. Não é aqui, nesse mundo de dor e sofrimento. Sim, precisamos, há um tempo para nós estarmos aqui, mas Ele nos propõe algo muito melhor do que isso. Um céu de glórias. Mas para afirmarmos que podemos e temos direito a esse céu de glória, a decisão precisa ser tomada aqui. Nós precisamos entender que somos pecadores e precisamos nos arrepender desses nossos pecados e os abandonar, deixar de lado. Nós precisamos sim entender que o mundo vai querer que nós continuemos nessa vida de pecado, que isso é o melhor. Mas essa é a proposta de Satanás, que quer destruir a sua vida. E a proposta de Jesus para mim, para você, é viver a sua promessa, a promessa de salvação. Um céu que, quando ele é apresentado para João, João fica maravilhado. João tem dificuldade para descrever o que ele vê nesse céu. E aí eu digo para você, meu irmão, talvez você fique meio impressionado nessa hora, no que eu vou dizer para você. Eu não acredito que vamos ver ruas de ouro, nada disso no céu. Por que eu digo para você que eu não acredito que nós vamos ver ruas de ouro lá no céu? Quando João é apresentado a esse céu, que ele vê esse céu, o que ele vê
o que ele vê, ele nunca tinha visto. Ele nunca viu. Vamos pensar aqui na nossa realidade de hoje. Vamos pensar que uma expedição vai para o interior do país e descobre lá uma tribo de índio que nunca teve contato com o mundo aqui fora. E essa expedição, ela traz um desses índios para aqui, para a civilização, e ele fica maravilhado com tudo que ele vê. Como é que você acha que ele poderia descrever, por exemplo, se ele visse um helicóptero passando no alto? Será que você acha que ele ia dar o nome do helicóptero de helicóptero? Você acha que na hora que ele fosse descrever isso, ele ia dizer que ele estaria vendo um helicóptero? Não. É óbvio que ele precisaria, para descrever tudo que ele viu, de algo que ele tinha em mente, que ele conhecia. E é essa mesma realidade que João tem. João não vê ruas de ouro. O que ele vê ali é algo muito mais maravilhoso do que ruas de ouro, meus irmãos. Ele fica maravilhado com tudo que ele vê. E a descrição que ele dá é a partir daquilo que ele tem conhecimento. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã, que desfrutaremos de coisas muito mais maravilhosas do que ouro. Porque isso é perecível nesse tempo. Isso são coisas nesse momento que está preparado para mim, para você, nesse céu de glória, é muito maior do que ruas de ouro. É muito mais perfeito, sabe? É um negócio espetacular, sabe? É um negócio extraordinário que a nossa mente não consegue alcançar. E para isso, é necessário se posicionar, meus irmãos. É necessário aceitar, é necessário largar esse medo de, sabe, aceitar o que Deus tem para a tua vida, achando que essa vida que você está levando realmente tem valor. Deus tem coisas muito melhores para você. E essas coisas melhores que Deus tem para a tua vida não está relacionada a esse tempo. Sabe, não está relacionado a você fazer uma faculdade, ter um bom emprego, um bom salário, um bom carro, uma casa. É muito mais do que isso, porque isso vai perecer, isso vai ficar por aqui. Você não vai levar nada dessas suas conquistas nesse tempo para o céu. Isso vai ficar aqui. O que Deus propõe é muito melhor. Mas você precisa deixar esse medo de lado. Eu sei perfeitamente que o novo nos assusta. É óbvio que o novo nos assusta. Quem é que não tem medo de experimentar coisas novas? Não fica meio receoso? Não procura se informar? Não procura buscar orientação para tomar uma atitude? Para se relacionar, entrar num novo relacionamento? Sabe, quem é que, quando pensa em, por exemplo, trocar o seu carro, não vai buscar informações daquele carro novo que você quer comprar? Quem quer comprar uma casa não vai procurar informações sobre essa casa, sobre o local onde você pretende morar? Todos nós temos medo do novo. Você, estamos vivendo essa experiência quando diz respeito à questão do novo pastor. Lá em Jardim Novo, nós estamos vivendo essa experiência, e estamos tomando atitudes para nos prevenir. Vocês aqui estão tomando essas atitudes, que são válidas. Vocês estão procurando conhecer, procurando entender, ouvir. Isso é importante, isso é fundamental. E Jesus, ele propõe isso. Que a gente se achegue a Ele e aprenda dele. Aprendizado depende de uma entrega nossa, de buscar, compreender, entender, sentar, ouvir. E é isso que Jesus está te propondo. É deixar esse medo de lado, esse medo daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida.
Esse medo, sabe, de conhecer esse Deus maravilhoso que não tem coisas ruins para você, pelo contrário, Ele quer tirar da tua vida tudo que é ruim, Ele quer afastar tudo da sua vida, né, que te traz prejuízo, e muitos desses prejuízos na sua vida você sequer entende eles, mas Deus quer trazer clareza para você nessa noite. A sua vida precisa do Senhor, precisa do agir de Deus. E você não deve ter medo, você deve confiar. O quarto ponto é a preocupação. Versículo 18 diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Muitos de nós, meus irmãos, estamos preocupados com diversas coisas, tantas coisas nos preocupam. A vida realmente tem sido preocupante diante de tantas coisas que vêm acontecendo. Talvez uma pergunta reverbere na mente de muitas pessoas: como lidar com esse tempo? Como lidar com essas coisas que me assustam? Como viver nesse tempo? Sabe, tem pessoas que têm medo de tudo, se assustam com tudo. O salmista diz no Salmo 94, versículo 19, o seguinte: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Os salmistas, eles dão lições de confiança no Senhor incríveis. Incríveis. Me vem à mente uma experiência de Davi lá no Salmo 3. Davi sendo perseguido pelo seu filho Absalão. E o interessante é que esse momento em que Davi estava vivendo de perseguição, as pessoas que estavam em torno de Davi diziam para ele assim: olha, não tem jeito para você, nem Deus resolve teu problema, porque a perseguição era muito intensa sobre ele. Mas o que Davi fazia? Diz o texto de Salmo capítulo 3, que Davi deitava na sua cama e dormia, porque ele confiava no Senhor. As suas preocupações talvez estejam te afastando do Senhor. Mas o tempo é de confiar em Deus. O tempo é de entrega total e absoluta ao Senhor. Pela manhã eu estava falando sobre a questão da Covid, desse vírus maldito que tem aprisionado muitas pessoas, mesmo sem ter contraído o vírus. Muitos estão submissos a esse vírus sem ter contraído o vírus. Estão em casa, presos. Lá em Jardim Novo, nós temos pessoas que estão nessa condição, nós temos orado intensamente por esses nossos irmãos. E alguns deles, da terceira idade, uma faixa do nosso povo que requer atenção, estão mais sujeitos a esse problema do vírus. A imunidade do seu organismo é muito mais deficiente. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entender que na eternidade Deus já sabia do que nós viveríamos esse tempo. O vírus não pegou Deus de surpresa, pode ter nos pego de surpresa, mas ao Senhor não. Deus não foi pego de surpresa, meus irmãos, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é soberano. O que estamos vivendo hoje continua no controle do Senhor. Meus irmãos, o vírus, ele nos propôs um afastamento
e não um isolamento. Nós não podemos nos isolar, eu falei isso pela manhã, não podemos nos isolar. Nós precisamos estar unidos e confiantes em Deus, confiantes no Senhor. Devemos ser prudentes, devemos ser cautelosos naquilo que fazemos. Há necessidade do uso da máscara, sim. Há necessidade do uso do álcool. Se vacine, se você assim entende que deve o fazer, eu vou fazê-lo. Mas a minha confiança, ela não está nessa vacina. Uma vacina que não se consegue ter uma segurança 100% dela. Mas a minha segurança está no Senhor. Eu sei que se porventura, antes de eu me vacinar, antes de adquirir a imunidade, se porventura eu for acometido por esse vírus e vier a padecer, eu sei que existe um céu que me aguarda, porque a minha vida foi entregue ao Senhor. Eu me submeti ao Senhor. Eu me arrependi dos meus maus caminhos, eu me arrependi da minha vida de pecado. Eu era um homem que vivia errante nesse mundo. Eu era um homem que fazia coisas erradas. A minha esposa está aqui de testemunho disso. A minha esposa me conheceu quando tinha uma vida mundana e pecaminosa. Mas um dia eu tive um encontro com o Senhor. Um dia eu tive um encontro com o Senhor, e nesse encontro que eu tive com o Senhor, Ele colocou certeza no meu coração, meus irmãos. Eu não tenho dúvida, não posso ter dúvida da minha salvação. E se você tem dúvida da sua salvação, há alguma coisa errada nisso, não se pode garantir o céu para quem tem dúvida. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus, o Senhor da igreja, venceu a morte, meus irmãos. Onde está a morte? Ele venceu, ele ressuscitou o terceiro dia, vivo está, e voltará para buscar a sua noiva. Voltará para buscar, não, a Igreja Batista, a Igreja Batista aqui de Jardim Santíssimo. Ele não vai voltar para buscar a primeira Igreja Batista em Jardim Novo, Realengo. Ele não vai voltar para buscar a Assembleia de Deus. Ele não vai voltar para buscar os presbiterianos. Ele vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que se renderam aos pés dele, aqueles que confessaram os seus pecados, se arrependeram dos seus maus caminhos. É esse que ele vai buscar. É esse povo que aceitou o seu sacrifício na cruz do Calvário. É esse povo, sabe, que João capítulo 3 fala de maneira perfeita que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse povo que o Senhor Jesus vai voltar para buscar. Todos aqueles que nele creram, não de boca, mas de coração. De coração. E eu chego aqui ao final com a quinta situação, dúvida. Versículo 28. Vinde a mim. Quem não tem receio sobre o novo? O novo traz medo, incerteza, pode expor limitações. Acreditar em um estranho é uma prática muito aconselhável. Porém, o estranho que lhe está sendo apresentado nessa noite, o estranho que talvez para você te traga medo, e esse estranho que eu estou dizendo para você aqui é o Senhor Jesus. Esse estranho para você, ele já transformou ao longo dos anos milhões e milhões de pessoas.
Ele já mudou a vida de muitas pessoas. Mudou a vida de homens que se diziam ser perfeitos. Mudou a vida de homens que diziam ser bonzinhos. Mudou a vida de assassinos. Mudou a vida de homens maus. Mudou a vida de milhões de pessoas ao longo da história. E todas essas pessoas ao longo da história que resolveram acreditar nesse possível estranho para você, que hoje se revela para você, essas pessoas hoje, elas estão num lugar diferente. Todos aqueles que não estão mais aqui nesse nosso meio, vivendo essa vida aqui, todas essas pessoas que resolveram tomar uma atitude junto a esse Jesus, estão no céu, desfrutando do céu. Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24 diz o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Esse homem que nós acabamos de ler aqui agora, ele tinha um grande problema de acreditar no Senhor. Mas esse homem, ele toma uma atitude. Ele clama ao Senhor diante da sua incredulidade. Por mais que ele fosse um homem incrédulo, ele resolve tomar uma atitude de confiar em Deus. E o que eu quero falar com você nesse exato momento é que você deve confiar a sua vida nesse momento ao Senhor. Você nesse momento deve tomar atitude que não vai mudar a minha vida, não vai mudar a vida da pessoa que está no seu lado, não vai mudar a vida, talvez, daquela pessoa que está lá na sua casa, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, não vai mudar a vida deles. Talvez eles passaram toda uma vida orando por você, mas não é a vida deles que vão ser transformadas, é a sua vida. Esse gesto que você precisa tomar hoje pode mudar a sua vida para sempre. Pode dar um novo destino para você. Você que vivia nessa vida de pecado, você que vivia cometendo erros sérios, graves, achando que estava escondido do homem, mas nunca escondido de Deus. Hoje é o dia do arrependimento, hoje é o tempo do arrependimento. Porque você não sabe o que pode acontecer com você daqui a 5 minutos, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, você não pode garantir que você vai acordar. Quantos não acordaram hoje? Quantos ficaram pelo meio do caminho? Quantos que saíram para trabalhar hoje e não retornaram para o seu lar? Quantos que estão num leito de hospital e não vão sair? Quantos que foram e ficaram? Quantos? E nenhum deles tinham essa certeza, nenhum deles sabe, não, eu fiz o meu planejamento, amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou viajar, eu vou para aqui, eu vou para ali. São tudo planos. Mas o que o Senhor tem preparado para a sua vida? Os planos do Senhor não são planos de mal. Os planos do Senhor para a sua vida, para a minha vida, são planos de salvação, de vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor diz para você nessa noite: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. E o convite para você hoje, nessa noite, é abandonar a sua vida de pecado e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador.
E eu quero pedir você, igreja do Senhor Jesus, que está nesse lugar, eu quero pedir você que feche teus olhos, que ore nessa noite. E eu quero dizer para você que entrou nesse lugar sem Jesus, eu quero dizer para você que está aí nas redes sociais, que está me ouvindo, você que está entendendo que precisa mudar a sua vida, você que precisa tomar uma decisão, que entendeu que a sua vida de pecado está te levando a passos largos para o inferno. O momento é esse de mudar a sua vida. E o que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer? Que atitude eu preciso fazer? Faça um sinal para o Senhor nessa noite. Você pode sinalizar para o Senhor quer mudar a tua vida. Você que entendeu e quer mudar a sua vida nessa noite. Basta você levantar a sua mão, não é para mim. Basta você fazer um sinal aí onde você está. Você que estava vivendo uma vida de pecado, você que sabe o que você estava fazendo era algo errado, é algo que te coloca distante de Deus, você que está arrependido daquilo que você fazia, e não sabia o que fazer, e hoje você está sendo confrontado com isso. Hoje o Senhor está dizendo para você: muda os teus caminhos, muda a tua condição de vida, se arrepende dessa vida pecaminosa. Faz um sinal, eu quero orar por você. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes nós temos oportunidades preciosas na nossa vida. Às vezes Deus está falando há um bom tempo conosco. Deus está fazendo a sua parte. Deus está investindo em você. E talvez você fique achando: Deus não olha para mim, eu não tenho direito a isso, eu não sou merecedor. Deus está falando para você nessa noite: há possibilidade sim de mudar de vida. Há possibilidade sim de tomar uma decisão ao lado do Senhor, só depende de você. Ao ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Ao ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, você possa estar ouvindo uma vozinha aí dizendo: isso é balela, isso é mentira. Nada disso que esse pastor falou vai acontecer. Nada disso é possível. Não dê ouvido a essa voz, mas ouça o Senhor falando contigo nessa noite. Eu quero te resgatar. O tempo é esse. É tempo de arrependimento. É tempo de mudar de direção. É tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. Você não sabe o dia de amanhã. Não importa a tua idade. Não importa se você é um adolescente, se você é jovem, se você é um adulto, se você é um ancião. O tempo é hoje. O tempo de se arrepender dos seus maus caminhos é hoje. É tempo de mudar, meu irmão, minha irmã. É tempo de fazer a decisão, de tomar a decisão mais importante da sua vida. Talvez você esteja com vergonha. E eu quero dizer para você que a pessoa que está ao seu lado, ela está orando por você. Nós não estamos aqui para trazer nenhum tipo de constrangimento para você. Nós estamos aqui para orar contigo. Eu vou orar por você agora. E ainda assim, se você desejar,
Eu vou estar ali à frente ao final do culto. Você pode me procurar, eu vou orar com você, eu vou orar por você. Mas não saia desse lugar sem tomar a decisão que possa mudar a sua vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Pai, nós sabemos que o único caminho para nós é o Senhor. A única forma de termos direito ao céu é através do Senhor. A única forma, Senhor, de termos uma vida diferente, uma vida transformada é através do Senhor. É nos arrependendo dos nossos maus caminhos. É confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O convite do Senhor é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aliviarei dessa vida de pecado, dessa vida mundana, dessa vida que destrói, que mata, que afasta de Deus. O Senhor está se propondo a ensinar hoje. O Senhor está se propondo: aprenda de mim, aprenda de mim. Tome sobre a sua vida o meu jugo, que é leve. Senhor, em nome de Jesus, visita esse coração nessa noite. Que a tua palavra, Pai querido, alcance corações nessa noite para a glória do teu santo nome. Que o Senhor possa resplandecer a sua vontade nesse coração, Pai querido, que tanto precisa do Senhor. Nós fazemos essa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu digo a você: ao ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Deus quer falar contigo, então se dê essa oportunidade. Deus abençoe, que o Senhor possa te dar uma noite de paz, uma noite tranquila na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Somos gratos a Deus pela vida do pastor Hamilton, por essa palavra, e em nome de Jesus, que não pare no nosso coração dúvida, medo, preocupação, incerteza. Que o Senhor possa ter nos tocado de forma que durante a semana ainda nos lembremos do que o Senhor falou conosco. E se há a oportunidade, não perca a oportunidade de mudar de vida ainda hoje. O pastor, como disse, vai estar ali à porta. Você vai poder ter um contato maior com Ele. Estamos chegando ao final do nosso culto e celebramos ao Senhor por essa noite linda que vivemos. Você tem uma semana nova aí que o Senhor está te dando pela frente. Que você seja bênção por onde você andar. Que você possa ser luz de Cristo. E que o Senhor esteja guardando e protegendo você. Na quarta-feira estaremos aqui às 19h30. Pastor Hamilton estará de novo conosco. Seria muito importante ter a igreja de novo aqui. A gente precisa ter esse contato mais próximo com o pastor. Não venha direto do trabalho. Dá um jeitinho aí na agenda e venha quarta-feira para recebermos do Senhor novamente, estarmos mais próximos dessa família querida e assim seguimos no nosso processo. Então, quarta-feira às 19h30, se você puder, esteja aqui também. No próximo domingo, o pastor Hamilton conosco ainda e celebrará a ceia do Senhor à noite. Então, venha pela manhã e venha celebrar a mesa de Cristo junto conosco. Deus nos abençoe. Coloque-se em pé. Nós vamos receber a bênção através da vida do nosso pastor Hamilton aqui conosco. E depois vamos cantar a última canção e sair para uma semana de vitória e de bênção. Pai, te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos nesse lugar. Nessa hora, Pai, desejamos que o Senhor seja conosco durante toda essa semana, cuidando, guardando, nos livrando de todo mal. Possamos ter uma semana de paz na Tua presença. Guarda-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Famoso Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Teu Santo Espírito esteja com a Sua igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E todos nós digamos: amém. Vá em paz, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus.
te abençoe, querido. Vá na paz.